Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro No Harm Talks. E a gente chamou o Augusto aqui, que é um dos nossos voluntários, para falar do Apache NIF, que é como a gente faz integrações. Augusto, a palavra está contigo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Meu nome é Augusto, eu sou cientista de dados aqui na NoHarm, voluntário, e eu auxilio nas integrações dos hospitais com o Apache NIF. A gente vem utilizando o Apache NIF já faz 2 anos e tem gostado bastante da ferramenta e está aqui para compartilhar um pouco como ela funciona e para que ela serve. Então, uma descrição do site do Apache NIF, ou Apache NiFi, é que ele oferece um suporte poderoso e escalonável de grafos direcionados, de roteamento de dados, transformação e lógica de mediação de sistema. Mas isso vai ficar mais claro em seguida, o que significa. Grafos também, hoje em dia eles chamam de DAGs, que em inglês é Directed Acyclic Graphs, que várias ferramentas utilizam essa sigla, DAG, DAGs. Então, basicamente, o que o NIF faz é automatizar o fluxo de dados entre sistemas. Tá? Então, por exemplo, se tem um arquivo JSON e quer mandar para um banco de dados, ou se tem um FTP, se conecta no FTP e manda os dados para um Hadoop, ou se conecta num Kafka e manda para o Elasticsearch. Então, você vai transitar dados de um lado para o outro, e o principal deles é que ele tem uma interface visual de drag and drop, você vai arrastando os componentes, a gente vai mostrar como é que funciona. Então, o foco, cada componente chama processador, e o foco, então, é configurar esses processadores para se conectarem um com o outro, para ir transformando o dado ou mandando o dado de um lado para o outro. O NIF ele pode ser instalado em clusters. No momento, a gente usa somente uma instância. Então, a gente não tem muita experiência com cluster, mas ele pode ser instalado. O principal dele é que ele tem entrega garantida, sem perda de dados. Então, se o, se o destinatário não tiver conseguindo consumir os dados de uma maneira muito rápida, o NIF vai segurar um pouco a velocidade de transmissão para que o dado não se perca lá na frente. Então, ele tem buffer, então ele vai armazenando os dados, ele tem priorização também, e baixa latência e alto rendimento, alta velocidade. Tem uma feature nova, né, uma funcionalidade nova do NIF que chama NIF Registry, que permite que a gente faça o controle de versão. A gente não utiliza ainda, mas a gente já deu uma olhada para ver como é que funciona. Então, eu vou explicar depois um pouco também. Então, ele tem, acho que, 200 ou mais componentes ou processadores que pode se conectar em diversas plataformas, como S3 ou vários bancos de dados. Mas, se a pessoa estiver interessada em desenvolver novos componentes, aí tem que ir para Java e desenvolver em Java esse componente. A gente ainda não teve essa necessidade. Então, o que, que o NIF é bom? Então, para transferir dados de maneira confiável e segura entre sistemas, entregar dados de uma determinada fonte, de determinado banco de dados, para uma plataforma analítica, para fazer ETL, por exemplo, dentro do NIF, ou para enriquecer dados, porque ele permite que você combine dados de diferentes fontes. Então, você tem um arquivo JSON uma outra fonte lá do S3, aí você combina eles, baseado em alguma chave, e depois manda para outro lugar. Você pode fazer conversão de formatos, por exemplo, como está ali, JSON para CSV ou Parquet para Arvo. Então, faz extração e análise, e também ele permite roteamento. A gente vai mostrar, você pode, baseado no conteúdo, por exemplo, de uma chave do JSON, mandar ele para um determinado lugar ou para outro lugar. A gente faz isso também. Então, para que que ele... Só uma pergunta aqui, só para começar, que tu falou de DAGs, o pessoal chama no Apache Airflow de DAGs também, não é? Isso DAGs é qualquer
qualquer fluxo que tenha caixinhas assim, eles vão chamar de DAGs. E aí o principal é que ele é acíclico, né? Então ele não pode voltar, né? Ele só vai de direto, né? Mas e Tinha um, o Glue Studio lá também tem DAGs, então? Porque o Glue Studio ele tem uma parte é, gráfica de. sim, sim. Pode ser chamado de DAGs também. E eu É. não sei se tu conhece essas três, mas qual é a diferença entre a Apache o Airflow e o Glue? Se existe algum paralelo entre eles, quando usar cada um? Sei que tu vai mostrar depois alguns É, exemplos. o Airflow, as pessoas têm utilizado mais para orquestração. Então, ele não vai processar nada, ele só vai se conectar a diversos componentes e ativar eles em determinada ordem, que é orquestração. Tem como programar o Airflow com o Python e você pode fazer conversão e, enfim, transformação, mas não é recomendável porque ele não é feito para isso. Então, por exemplo, na AWS, que eles têm o serviço gerenciável deles de Airflow, se você pegar uma máquina mais porrada lá do Airflow que você pode, ele só vai ter 16 processadores, eu acho que 32 GB. Então, se você fizer uma transformação de dados que seja em escala assim, de terabytes, vai quebrar a máquina. A gente tem clientes que aconteceu isso, então o ideal Airflow é só, por exemplo, você ativa um determinado evento no Glue, ele vai fazer uma transformação e mandar para o banco. Aí você ativa o banco para executar uma procedure quando o Glue terminar. Aí quando terminar a procedure, você vai fazer uma outra coisa. Mas ele só chama os serviços e ativa eles. O Airflow não processa nada. Aí ele E, fica bem barato também. e daí quem é que teria esse paralelo do Apache na Amazon, então? Seria o Glue? Tem o Glue, que ele tem essa, assim, em termos de visual, né, o Glue Studio principalmente, mas o Glue Studio é extremamente limitado, né? Ele tem muito poucos caixinhas de componente. Então, por exemplo, o Airflow tem umas 200, o Glue Studio vai ter umas 20, eu acho. E mas o Glue mesmo, né, que está por baixo do Glue Studio, aí você pode fazer tudo em Python, né? E PySpark para fazer a configuração daí manual, né? Tem que programar tudo, né? Que no caso do NIF é em drag and drop, né, com as caixinhas. E tem também o Step Functions, que eu não tenho muita experiência na AWS, mas também que são caixinhas e tem uma parte visual, mas cada caixinha você tem que programar ela você mesmo com uma linguagem lá específica. Então, assim, exatamente igual ao NIF, que é de de só arrastar. Bom, tem também uma ferramenta da Microsoft que eu já usei bastante, que é o Integration Service. Acho que é o Integration Service que tem também de caixinhas, mas ele é mais específico para ETL, né? Ele só vai funcionar dentro do SQL Server. Maravilha. Tinha um outro slide aqui que foi tirado, que é para que ele não serve, né? Então, o NIF não serve para, por exemplo, processamento distribuído. Ele não serve para isso. E esqueci agora qual era o outro. Kafka, ele não é o Kafka, né? É, Ele não serve para arquitetura orientada a eventos, né? Embora aparece, mas não serve. é, tá. Então a gente vai apresentar aqui um exemplo do NIF ah, num- de como a No Harm utiliza, né? Então a No Harm é um software as a service que é para farmácia hospitalar com inteligência artificial, auxiliando então na tomada de decisão do hospital e otimizando o fluxo de trabalho. Então a fonte, no caso, né, a fonte de dados que o NIF se conecta, no caso da No Harm, é o banco de dados do hospital, dentro do hospital. Então a gente tem um NIF instalado dentro do hospital que se conecta com o banco de dados do hospital e manda esse dado então processado para nuvem da Amazon ou então para uma API ou então para um e-mail. Então a gente usa
conectores, né, que a gente vai mostrar também. Tá. Então, vou passar para... Então, esse aqui é o NIF, essa interface do NIF. Então, deixa eu... Aqui em cima, se estiver muito pequeno, me avisa que eu dou um zoom aqui. Aqui em cima tem os diversos processadores que existem. Vou dar um zoom aqui para melhorar. Então, um processador, ele pode ser tanto uma fonte quanto um destino, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui S3 da Amazon, tem vários processadores que podem ser utilizados para diversas ações, né? Para interagir com o S3, né? Então, pode ser pegar um objeto, como pode ser colocar um objeto. Então, se colocar banco de dados aqui, SQL. Então, tem várias funções de SQL que você pode fazer. Então, executar um SQL ou só inserir um SQL ou fazer uma query de um SQL. Se a gente colocar, por exemplo, SQS da Amazon, é o sistema de filas também. Então, tem vários processadores. Aqui, então... tem uma coisa errada. Tá. Aqui, então, a maneira como a gente organiza, cada um dessas caixinhas aqui é uma tabela do banco, mas porque a gente organiza dessa forma, né? Pode ser organizado de outra forma também. E cada caixinha dessas vai ter, dentro dela, vários outros processadores. Por exemplo, vou abrir aqui, departamento. Então, vai ter o fluxo de departamento. Então, esse é o fluxo mais simples que a gente tem. Então, as setas aqui indicam o fluxo dos dados. Então, o dado vem desse processador, passa para esse, depois para esse, e depois vem para cá. Então, esse processador, ele pega deixa eu aumentar aqui. Ele pega os dados do Oracle e de uma tabela, vai ter uma consulta aqui, então. Se a gente abrir esse processador, a gente configura ele. Vai ter uma consulta, mas aqui é uma consulta simples, ele só pega de uma tabela. Tem algumas opções aqui. E a gente também configura de quanto tempo ele vai rodar. Aí desse processador ele vai então para um outro processador que a gente chama de map schema, que ele vai traduzir de um esquema para o outro. Então, se a gente abrir esse processador e ver as propriedades, aqui o mapeamento de esquema é bem simples. Ele vai transformar o nome de uma coluna para esse outro nome. De setor para ficar setor, de setor atendimento para nome. Então, esse é o mapeamento de coluna que a gente faz. E dentro aqui tem um esquema em JSON que explica, então, o tipo do dado. Então, ele vai desse tipo, essa aqui é a fonte, para o destino, que é esse tipo aqui. Tá? Então, ele vai de string para int e de string para string. E depois que a gente fizer essa transformação de esquema, ele vai, então, se conectar no Postgres e vai fazer, então, o insert dos dados que foram carregados. Tá? Uma coisa bem legal Augusto. Oi. Desculpa. Se eu precisar manipular mais esses dados, tipo, se eu precisar de alguma função específica depois de puxar os dados lá da origem, como eu faço? Eu consigo empilhar mais outros processadores? Consigo criar os meus? Eu vou mostrar um outro fluxo que é um pouco mais complexo, mas no caso assim, de criar, tem algumas funções que a gente consegue fazer utilizando, por exemplo, a query de JSON ou também algumas funções mais simples que a gente consegue manipular o dado. E também expressão regular também, tem bastante expressão regular. E o NIF tem também várias funções de tratamento de dados, por exemplo, substring, para cortar string ou para fazer algum tratamento, tem várias funções que a gente pode utilizar
fazer esse tratamento. Mas eu vou mostrar um fluxo mais complexo depois, que mostra a gente vai empilhando então essas caixinhas, né, para que o fluxo vá se modificando, vá modificando os dados. Então a gente consegue ver esse fluxo, por exemplo, daqui para cá. Aqui no caso não tem nada na fila, né? Mas aqui já é um fluxo de roteamento, né? Então a gente está roteando no sucesso para cá. No caso a gente só tem essa rota, mas dessa caixinha a gente tem várias rotas de sucesso e de falha. E, por exemplo, se for um arquivo JSON, a gente pode ter, ou qualquer outro arquivo, na verdade, a gente pode ter a rota baseada no conteúdo também. Então, pode ter várias rotas baseadas no conteúdo dos dados que estão sendo processados. Uma coisa que é bem útil para nós, que ele tem esse Data Provenance. O Data Provenance explica todos os dados que já passaram por aqui, e qual é a fonte, qual é o destino deles. Esperar carregar aqui. Então, todos os dados que já passaram por aquela caixinha vão aparecer aqui. Então, a gente consegue ver mais informações do pacote que passou, os atributos, e também pode ver o conteúdo. Vou mostrar aqui. Isso, para nós, é fundamental para conseguir debugar. Então, aqui tem o conteúdo. Para poder debugar e para poder corrigir. Porque quando um dado dá problema, ele vai estar lá ainda. E uma coisa assim fundamental é esse replay aqui. A gente não usa muito, mas ele é muito importante para fazer esse debug. Para caso o dado não tenha sido processado corretamente, você pode ajustar os processadores e dar o replay que ele vai processar, então, de novo. Isso é bem bom. Então, essa é uma das grandes vantagens de ter uma ferramenta gráfica, assim, né? Enquanto que, por exemplo, no Airflow ou no Glue, se alguma coisa der problema, tu vai ter que, tipo, processar de novo, assim, né? Executar de novo todo o processamento, né? Aqui você consegue, no meio deles, se der um problema, já ver onde que deu o problema. E deixa eu mostrar, então, um fluxo um pouco mais complexo. Então, aqui no caso, essas setas aqui estão apontando para esse fluxo do meio aqui, né? Você pode ver que tá tudo parado aqui, né? Esse aqui está em vermelho, um quadradinho. Se estivesse funcionando, estaria em verde, assim. Então, esses fluxos estão parados porque a gente não está mais usando esse padrão. A gente antes, quando alguma coisa dava problema, o problema ele saía de uma caixinha aqui, ia para essa caixa central e mandava por e-mail para nós. Mas eu vou explicar depois porque a gente parou de usar esse padrão. Vou mostrar então um fluxo mais complexo, fluxo de prescrição. Ele é um fluxo bem maior, ó, como pode ver. Então, tem várias caixinhas. Ele começa aqui no lado esquerdo. Também, o mesmo padrão. Ele pega do Oracle. Tem uma query aqui. Aqui eu acho que é uma query já mais... nem é tão elaborada a query. Mas tem um filtro aqui de where, por exemplo. Depois, ele vai fazer o mapeamento também. Um mapeamento mais complexo, né? Tem várias colunas. E também aqui os tipos de dados que a gente está usando para fazer o mapeamento. E aqui é bem interessante. Então, o pacote, ele vai... O dado, né? Ele vai vir do Oracle, passar pelo mapeamento e ele vai passar por dois fluxos aqui. Nesse primeiro fluxo, ele vai inserir em uma tabela, que é a tabela Pi, porque nesse conjunto de dados, ele é uma tabela gigante com pai e filhos misturados. Então, aqui, o NIF mesmo, baseado nas colunas que estão disponíveis no dado, ele vai inserir o que puder nessa tabela, de acordo com as colunas disponíveis na tabela. Ele vai fazer o mapeamento e inserir. Se tiver dados duplicados, a gente faz um tratamento que elimina os dados duplicados, que ignora, né? Depois, os filhos, que está no mesmo pacote de dados, vão ser inseridos numa outra tabela. Que no caso aqui a gente tem uma dependência. Então, primeiro a gente insere no pai, depois insere na tabela filho. E esse mesmo fluxo de dados, baseado nas colunas, vai ser inserido na tabela seguinte. Depois, então, quando isso for feito com sucesso, a gente vai mandar
os identificadores que foram inseridos para uma API. Então, ele faz um fluxo aqui. Esse fluxo que ele está fazendo, ele está... Porque quando a gente puxa, por exemplo, do Oracle, a gente vai vir, em um pacote, vai vir, por exemplo, 100 dados. Mas na API, a gente tem que mandar um por um. Então, aqui, a gente utiliza alguns processadores de JSON. Então, converte de árvore para JSON. Depois faz o split, que ele vai dividir, então, esses 100 dados em um pacote para cada um deles. E manda, então, para uma API. Então, aqui é um exemplo de um outro tipo de processador que chama uma função não, mas um endereço HTTP e envia os dados para esse endereço. E pode ser GET ou pode ser POST. Tem várias opções do HTTP. E caso... isso aí. Então, aqui um outro fluxo, por exemplo, também nesse mesmo grupo. Então, um grupo, que é uma caixinha, ele contém vários outros processadores, contém um fluxo, e ele pode ter entradas e saídas também, mas ele pode ser um grupo isolado, né? Eu tava Então, vendo ali que tu tem caixinhas de processadores que recebem duas fontes de dados, tem umas que recebem três fontes de dados, tem caixinhas que saem duas fontes de dados. Como é que é essa organização dentro do NIF aí? O que pode ser feito ali dentro? Eu tenho uma caixinha, eu poderia separar, por exemplo, ali que tu falou que tu recebe um pai, eu poderia separar em outras duas tabelas dependendo de alguma informação que tenha nos dados. com certeza, cada caixinha ela vai ter uma função. E qualquer dado que chegar nela, ela vai tentar processar de acordo com aquela função dela. Então, você pode conectar, que nem aqui no Map Schema, a gente tem três conectores aqui, porque qualquer dado que chegar no Map Schema, ele vai fazer essa transformação de esquema e mandar adiante. Então, no caso aqui, a gente tem consultas que retornam a mesmo esquema de dados, né, o mesmo número de colunas, que o Map Schema vai conseguir traduzir. Assim como a gente pode... Onde é que está? Aqui não tem no caso, mas a gente poderia sair de uma caixinha e esse fluxo de sucesso poder ir para vários lugares, né? Aqui acho que não tem por enquanto. Augusto, uma dúvida. Por exemplo, essa caixinha que recebe dados de 3 processadores, né? Se tu identifica que ela é um gargalo, assim, que ela tá sempre com muita coisa na fila, tem alguma forma de tu paralelizar no processo ou criar processo? Como que tu faria para tratar nesse caso, assim? O NIF, a questão de paralelismo, a gente pode configurar ele aqui, cada processador a gente pode configurar se ele vai ter tarefas concorrentes. Então, aqui no caso, a gente usa só um, porque o nosso NIF ele é bem pequeno, né? Ele não processa tanto volume, mas também tem a opção de clusterização também, né? Eu acho que seria o caso, assim, caso tenha um gargalo em todo o NIF, seria utilizar cluster. Claro, você poderia também ter uma outra caixinha, duplicar a caixinha, mas eu acho que complicaria. Acho que o ideal seria começar a escalar horizontalmente, como eles falam, né? Escalar o número de nodos para aliviar o gargalo. Acho que E o Augusto, como é que ele gerencia, assim, tipo, o que já foi inserido? Tipo, ele tá sempre inserindo tudo ou ele guarda um estado, alguma coisa do tipo? Quando ele consulta, né? Lá, por exemplo, no primeiro fluxo que a gente mostrou aqui, acho que era de departamento, aqui, ele tem aqui, por exemplo, aqui a gente faz um full load, né? Então, a gente sempre carrega todos os dados, e por isso que a gente faz de 12 em 12 horas, né? Para não sobrecarregar, e também porque o número de departamentos não se altera, né? Toda hora. Então, a gente sempre carrega tudo. E aqui no NIF, então, tem uma opção, que é o Max... Deixa eu colocar aqui. Que é o Max Value Columns, que a gente pode escolher uma ou mais colunas, também acho que pode ser mais. Uma ou mais colunas, que vão definir
por onde o NIF vai começar e por onde ele vai terminar. Então, aqui no caso não tem, então a gente sempre consulta todos os dados. Mas, em outros fluxos, como por exemplo de prescrição, a gente vai consultar todas as prescrições que tem lá até uma determinada data, e o NIF então vai guardar num estado qual foi a última data consultada. Deixa eu aumentar aqui. Qual é a última data consultada, e ele vai guardar esse estado, então, dentro do NIF, para na próxima consulta, que nesse caso eu acho que é a cada 5 minutos, ele saber de onde que ele parou, né? Tá, mas daí quando tu faz o full load, o teu banco de dados fica recebendo vários departamentos iguais toda hora? No nosso caso, a gente faz um tratamento e a gente, antes de inserir, a gente deleta tudo que tinha, né? Ou ele sobrescreve. Acho que ele sobrescreve. Ele faz um upsert, se eu não me engano, que se já existir, ele sobrescreve o valor, se não existir, ele insere. Mas isso é um tratamento que a gente faz no nosso banco de dados, né? Não é pelo NIF daí. A gente tem uma trigger lá que vai fazer esse controle. O que mais? Então, eu vou mostrar esse fluxo de debug que a gente tinha. Então, antes, então, todos esses processadores, quando eles geravam um erro, por exemplo, vou mostrar aqui, se tivesse um erro no insert ou se tivesse um erro no mapeamento de esquema, ele ia mandar para um output. Então, ele ia sair desse processador, então, que é um processo de output, de saída, né? Ele ia sair desse grupo aqui e ia mandar para o e-mail. Só que o que ele fazia era, ele pegava o dado puro mesmo, o dado cru, e mandava para o e-mail. E para nós era difícil de saber o erro, porque com o dado cru, ele não mandava qual erro tinha sido. Então, o NIF, ele tem uma funcionalidade chamada Bulletin Board, que é onde ele vai armazenando todos os erros que aconteceram no NIF, que no caso aqui está vazio. Ainda bem que está vazio, né? Porque aí a gente não tem problema para resolver. Está vazio aqui, mas aqui que ficam então todos os erros. Então, quando tem um erro, aparece aqui no canto superior direito da caixinha um quadrado vermelho, tá? Então, antes então a gente mandava o dado cru, mas a gente não tinha acesso a essa caixinha do quadradinho vermelho, que ele descreve daí qual foi o erro, né? Então a gente alterou esse padrão e agora o que a gente faz, a gente utiliza a própria API do NIF para consultar através do HTTP a API do NIF de dentro do NIF para acessar então o Bulletin Board e todos os itens que tiveram erro. Então a gente acessa, a gente recebe então os itens que tiveram erro, qual foi o processador que deu erro e qual foi o erro. A gente trata então com o JSON e manda por e-mail para nós, para a gente poder receber não só onde que deu erro, mas qual foi o erro, que aí a gente consegue debugar melhor, né? E a gente consegue voltar, como eu falei no Data Provenance, a gente consegue ver o dado que deu o erro para tentar entender um pouco melhor. Porque cada dado no NIF ele tem um código. Então, a gente consegue voltar no NIF e ver qual foi o código. Então, por exemplo, aqui, tanto o código do dado, quanto o código do processador. Quer ver? Ó? Aqui é o código do processador. Deixa eu aumentar aqui. Então, a gente vai receber essa informação por e-mail e aí vai ficar mais fácil para a gente poder debugar. Então, aqui no e-mail, a gente tem algumas propriedades que a gente seta para poder ver, então, quais foram os erros. Mas aí, depois, a gente começou a receber muito e-mail, porque a gente, no momento, tem, acho que 25 hospitais, e a gente começou a ter problema de gerenciar os e-mails, porque era muito e-mail. E alguns e-mails não são tão relevantes assim, é um erro que deu, assim, em um pacote, mas que a gente não precisa cuidar, a gente não precisa corrigir, né? Então, estava difícil de gerenciar, a gente começou, então, a mandar esses erros para o banco de dados, para a gente poder controlar, então, através de uma ferramenta de
gráfica que a gente conseguisse visualizar, então, esses erros ao longo do tempo, né? Então, ficou mais fácil de configurar. Então, esse é o padrão que a gente utiliza, então, de controle de erros no momento, através de se conectar com a API do NIF e fazer essa leitura do Bulletin Board. E como é que tu versiona tudo isso? Tu consegue ter um sistema de versionamento para saber as alterações? Então, no momento, cada hospital ele tem uma particularidade. Então, a gente não tem assim um modelo padrão assim. Ele é bem parecido, mas ele não é exatamente igual. Então, o NIF chama esse fluxo aqui. Bom, a gente pode salvar esse fluxo. Então, se a gente aperta o botão direito, tem aqui Create Template. Então, ele vai criar um arquivo XML com esse fluxo. Todo esse fluxo aqui que vocês estão vendo. Mas a gente também pode exportar os grupos também, individualmente. E hoje em dia, então, é assim que a gente controla o versionamento. Então, se a gente for ver aqui, nos templates que já foram gerados, tem alguns templates. E então, que a gente, cada vez que a gente salva, ele vai salvar ali numa ordem e a gente vai saber. E a gente vai salvando. Mas o NIF tem, então, uma ferramenta adicional que chama NIF Registry, que ele vai fazer, então, o registro das alterações. Então, se a gente for aqui Flow Configuration History, a gente vai ver todas as alterações que foram feitas no NIF. Nesse NIF aqui. Todas. Cada processador, o que foi alterado, e a gente consegue ver aqui a alteração. Quer ver? Aqui, no caso, foi só a operação, né, de parar e de fechar, mas se a gente for, acho que no configure aqui, tinha um lugar aqui que tinha, a gente consegue ver as alterações. E, então, esse NIF Registry, ele vai pegar essas alterações e salvar daí como se fosse um Git, né? E, se eu não me engano, tem como, se você fizer uma alteração, ele propagar essa alteração para os NIFs que estiverem conectados nele. É algo que pode ser configurado. Então, a gente pode fazer, se precisar, uma pipeline, então, de altera um template, ele vai mandar para o registry e o registry vai alterar todos os outros. A gente ainda não utiliza esse padrão, mas ele pode ser feito. Deixa eu ver se eu acho aqui um. Não. Augusto, a gente conseguiria gerenciar esses vários NIFs de lá do registry? Eu não sei, eu não cheguei a dar uma olhada no registry bem ainda, mas acho que gerenciar não. Seria interessante ter um ponto único para conectar em todos os outros, né? Seria interessante mesmo. Mas eu não sei agora. O que eu vi do registry é mais essa questão de fazer o controle do template, né? Do conteúdo do NIF, né? Não das máquinas, né? Então, não sei. Mas é uma boa ideia para nós. Ali no Registry também tem o usuário, aparece o usuário anônimo, né? Então, tem como configurar usuários com perfis diferentes no NIF, algo nesse sentido? Eu acho que essa versão que a gente tem não tem, né? Mas a nova versão do NIF eu acho que tem, né? Questão de usuário e perfis, a gente não está utilizando ainda essa função. Até agora lembrei, então essa, por exemplo, essa versão que a gente usa é a 1.2, 1.12, o NIF já está na 1.15 agora, e o NIF então é da Fundação Apache, tem código livre, código aberto, e tem uma comunidade bem grande de mantenedores. Então, eles têm atualizações, eu acho, a cada semestre. Como o NIF ainda é uma ferramenta nova, tem muita coisa sendo atualizada a cada versão. E uma das funcionalidades novas que eles colocaram é a possibilidade de ter um NIF stateless. No caso aqui, vários dos nossos fluxos, eles dependem de estado, né?
Então, eles armazenam o estado, eles sabem o que aconteceu antes, para o que vai acontecer depois. As coisas ficam nas filas também, esperando para serem processadas. E uma nova opção, então, que eles colocaram é o NIF Stateless, que a ideia é para te poder ter digamos, um pool de máquinas NIF, todas elas desligadas, e quando você precisar dela, aí você ativa ela, manda o dado, ela vai processar, fazer o que tiver que fazer e depois desligar. Então, no nosso caso aqui, a gente deixa sempre ligado, mas no NIF, no modo stateless, ele poderia ser desligado, então, para economizar recursos. Tem uma provedor de nuvem, né, que é o Cloudera, que então criou um NIF as a function comparado com o Lambda da AWS. Então, ao invés de você programar uma Lambda function, você vai desenhar nas caixinhas do NIF para poder fazer, então, um fluxo de dados que vai ser stateless e vai ser as a function. Né? Você pode chamar ele depois com uma API para mandar os dados para lá. Mas, então, tem várias funções sendo adicionadas. Essa de controle de usuário é uma delas, mas que a gente ainda não começou a utilizar. Mas eu acho que sim, é possível configurar diferentes funções de usuário, né? E ele tem uma API gigante, né? Dá para fazer, tipo, criar processadores, fazer tudo programando pela API do tem conectado. Deixa eu colocar aqui. API NIF. Várias coisas que dá para fazer, dá principalmente controlar. São vários grupos da API. Então, dá para fazer muita coisa. A gente ainda não utiliza, mas numa ideia de pipeline, que tu precise configurar um NIF ou levantar um NIF novo, automaticamente a API certamente seria muito útil, né? Para te programar, então, que o NIF faça ou se configure automaticamente, né? No caso aqui, a gente usa a versão do NIF que está empacotada num Docker. Para nós é bem mais fácil de configurar, que já está no Docker lá. Então, cada cliente novo a gente sobe um Docker e geralmente a configuração do NIF para nós ela é bem rápida, porque a gente já tem o template, então demora aí 1 ou 2 dias para configurar o NIF e mais algum tempo até fazer a conexão com o banco de dados do cliente. Um paralelo, né, de como outras empresas fazem esse mesmo processo. Algumas empresas elas desenvolvem as próprias ferramentas de conexão. Então, elas vão programar uma ferramenta que se conecte no banco de dados do cliente, no caso um hospital, mas pode ser qualquer outro cliente. Eles vão programar, então, qual tabela acessar, qual coluna acessar, como tratar, tudo com programação. Isso leva muito tempo, leva uma equipe grande também para fazer isso. No caso aqui, a gente simplesmente tem já um template do NIF, já tem todos os conectores aqui ligados e todo o fluxo também pronto. E para adaptar esse fluxo é muito mais fácil também. A gente simplesmente muda, por exemplo, o map schema lá para alterar o nome de uma tabela ou o tipo de um dado e de forma visual também. Então, isso facilita bastante. Para Mas nós é daí, bem fácil. essas empresas que desenvolvem seus próprios integradores, elas têm mais flexibilidade, assim, tem alguma coisa que vocês não conseguiram fazer no NIF e que seria melhor ter feito num sistema próprio? A gente ainda não teve nenhuma limitação com relação ao NIF, não que eu lembre agora, sim. Claro que, por exemplo, a gente viu lá alguns fluxos são um pouco mais complicados, né, que a gente tem que utilizar, por exemplo, vários processadores para atingir aquilo que a gente quer. Talvez numa linguagem de programação tu faria isso em menos linhas de código, mas a gente não precisa ir para o código. Para nós isso é muito bom, né? Então o que a gente faz é tentar utilizar a criatividade, né? Vai utilizar diferentes processadores para fazer aquilo que a gente quer, principalmente usando o JSON, que a gente consegue então tratar o dado. O NIF tem várias funções de JSON e a gente consegue utilizar a query de JSON também para conseguir tratar esse dado. E também, como eu falei, as funções do NIF, né?
colocar aqui. E para fazer tudo isso, ele não consome muita memória, CPU, assim, como é que é o requisito dele de hardware? É muito forte? Não achei aqui. Então, ó, hoje em dia, acho que os nossos clientes que, por exemplo, só para ter um paralelo da Amazon, né, que tem máquinas na Amazon, eles vão usar uma T2 Micro, que é uma máquina de 2 processadores, eu acho que 4 mega de RAM, então é uma máquina bem pequena. Claro, porque o volume de dados que a gente tem é bem pequeno também, né? Não chega a ser em terabytes, eu acho que é uma questão de megabytes por dia, né? Então, 4 mega? 4 GB. 4 mega de RAM. Não, 4 GB, deve ser 4 GB. Acho que 4 GB de RAM, que é pouco, assim, né? Comparado por exemplo, a gente já fez aqui um de Airflow que precisou de 32 GB e 16 processadores para tratar o dado também, né? Então, o NIF... Mas, claro, é numa escala de terabytes, né? Mas o nosso NIF, então, ele é bem... Mesmo sendo em Java, ele é bem eficiente. A gente teve, acho que, um cliente que utilizava uma máquina com 2 GB de RAM. Aí a gente teve que passar, acho que, para 4 GB. Ou era 1 GB e passou para 2 GB. Mas, ainda assim, é uma máquina bem barata, né? Comparado com outras ferramentas. Deixa eu ver se eu acho que... Não lembro agora. Mas tem várias funções do NIF, então. Aqui, ó. Funções de tratamento de string, principalmente, ou de JSON também, que facilita. A gente usa algumas delas para fazer tratamento de dados, para fazer busca em dados também. Uma outra funcionalidade que a gente usa também é a questão das variáveis de ambiente. Aqui, não. Então, a gente consegue configurar algumas variáveis de ambiente para que todos os processadores consigam utilizar. Isso para nós é muito útil, porque quando a gente muda de um cliente para o outro, a gente só muda a variável e ele já altera, então, todos os outros processadores. Ou os processadores eles passam a utilizar. Então, a gente tem uma variável que é o nome do esquema. E aqui, pode ver, ele é utilizado em vários lugares. Ele tem componentes globais também, principalmente com relação à conexão no banco, que aqui então a gente tem a conexão com Oracle, a conexão com Postgres e alguns outros conectores. Então, todos os outros... É uma configuração global que ela é utilizada então para todos os outros processadores, todas as outras caixinhas, né? Isso facilita bastante também. Mas estão mostrando aí que vocês estão fazendo basicamente ETL entre dois bancos de dados. Que de outro tipo de conector vocês usam e que outro tipo de conectores o NIF tem? Como mostrei antes lá, ele tem para S3, né? Se for pegar algum bucket lá no S3, algum arquivo, a gente usa então conector de e-mail para mandar e-mail, o conector da API, que é o HTTP, então que se conecta a API da NoHarm para fazer algumas interações, né? E tem para vários bancos de dados. Na verdade, Você eles tem no usam... SQL, por exemplo? Conecta no SQL? Vamos ver. Acho que sim. No caso de banco de dados, ele... Deixa eu ver. Por exemplo, o Dynamo da AWS, que é um NoSQL. No caso do banco de dados, ele usa JDBC, então a gente tem que instalar o JDBC, o conector JDBC, e é assim que ele vai se conectar com qualquer banco de dados que tenha um JDBC. Né? O que mais que tem de NoSQL? Couchbase também, acho que é um NoSQL. Então, são exemplos de NoSQL que eles conectam. E a gente utiliza bastante o JSON, então, para fazer... Ele não é um conector, né, mas é um processador. Mas o conector que a gente utiliza é banco de dados.
que é SQL, e-mail e API, que é via HTTP, né? Então, são os conectores que a gente usa. Então, Maravilha. mais alguma pergunta aí que passou? Não? Cobriu tudo. Maravilha, Então é isso. maravilha. Esse é o Apache NIF, então, que a NoHarm utiliza para fazer a integração entre os bancos de dados dos hospitais e a nuvem. Maravilha, Augusto. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por mostrar um pouco do teu trabalho, falar um pouco do teu trabalho também na Austrália. E muito obrigado. Agora a Isso aí. gente Obrigado pelas encerra perguntas. e fica esperando aí o próximo voluntário para fazer um No Harm Talks. Agora a gente tem que pensar no próximo tópico dos que a gente tem. Tem tópicos que é só sobre integração, né? Falar dos dockers que a gente usa, dos Anone, aquela parafernália que é o certificado de resolução de nomes lá também. Aquilo ali tem uma arquitetura assim, cheia de componentes por trás. Então tá, pessoal, obrigado.